Galera, eu já falei em vários vídeos pra vocês aqui no YouTube qual que eu acho que é o plano de LeBron James no futuro. E esse post aqui da GOAT, pra dar uma variada, né, pra não ser toda hora o post do Coast to Coast, acabar roubando de vez em quando o post de outra galera, mostra que talvez eu esteja completamente certo, porém que o caminho seja muito mais complicado do que a gente pensa. Equipe EGN quer saber, e aí, o Bryce é melhor que o Bronny mesmo? Pra quem não sabe, eu acho que eu já fiz. A única coisa que envelheceu mal na carreira do LeBron foi o corte de cabelo dele. Muito bom. Análise sobre a qualidade técnica de Bryce James e se o trio família LeBron vai dominar a NBA. Bryce James, que é esse daqui, caso vocês não saibam, é o segundo dos 3 filhos de LeBron James. Pra quem não sabe, LeBron tem uma filha garota. Não sei se vai jogar WNBA, mas de atletas que a gente tem até o momento, pelo menos que é público, né, é o Bryce e o Bronny que já tá na NBA. Ele é um atleta de basquete de 18 anos que joga de shooting guard, shooting forward e tem 1,98 m de altura. E eu queria lembrar pra vocês que por mais que ele tenha uma altura num passe da altura do LeBron, né, quando ele era moleque, esse cara era minúsculo. Esse cara não tinha 1/3 da altura do irmão. Aqui alguns lances do Bryce, mas vocês podem ver que pelo menos ele tem um pouco de atleticismo do pai aí, ó. Não que também, assim, o Bronny ele tem um certo vertical, o Bronny tem um certo salto, o Bronny tem um certo leap, né, mas não é nada que chegue perto ao pai. O Bryce, pelo menos por estar maior que o Bronny, é mais fácil de ele ir pro ataque, ele ser um pouco mais físico, fazer uns lances mais parecidos. Porém, ele não tem as estatísticas ali, os números que se espera de um filho de uma superestrela, que é exatamente o ponto que a gente vai entrar agora. Diferente de Bronny, que joga de armador, Bryce James joga de ala, tendo seu jogo mais focado em arremessar e defender como legítimo 3&D. Quando começou essas siglas de NBA 2K, eu comecei a me perder, nunca mais consegui acompanhar direito as posições. Bryce James fez sua carreira no high school por Sierra Canyon, jogando os primeiros anos ao lado de seu irmão mais velho, Bronny. Os dois jogaram juntos, pra quem não lembra. Atuando sempre ao lado de prospectos de elite, Bryce tinha um papel de bancário. Individualmente, teve o seu melhor ano na Junior Season, onde fez só 7 pontos por jogo, 2 rebotes e 2 assistências em 22 minutos de jogo. Esse é outro ponto da gente sempre que fala de qualquer um dos 2 filhos do LeBron. Desde quando se falava se o Bronny James iria entrar na NBA ou não, de como o LeBron tava atacando todo o holoforte no Bronny, sendo que o Bronny não tava na elite que foi o pai no high school, que o Bronny poderia ser jogando mais os anos de colegial, a gente tem que lembrar que nesse time que eles já jogavam juntos, eles nunca foram as estrelas da equipe. Aliás, havia colegas do Bronny e do Bryce que eram prospectos mais elevados do que o próprio Bronny e Bryce no time deles, entendeu? Por mais que também o Bronny teve atenção, ele também não é alguém que seria descartado logo depois do high school, que não teria chances absolutas nenhuma de jogar, eles ainda assim, mesmo tendo a maior fama por serem o filho do LeBron, não eram os mais visados para as faculdades. Em seu último ano no high school, Bryce James teve a temporada impactada com uma lesão. Eu lembro que eu falei sobre isso no vídeo lá que eu falei do Bronny a primeira vez. Ele teve um machucado que cortou a última temporada dele no high school, mas não se sabe exatamente o que é, só sabe que tipo ele se machucou e por isso ele diminuiu, mas se recuperou a tempo de jogar e ajudar o seu time a ser campeão estadual. Os números de Bryce podem ser modestos, ainda mais comparados com o Bronny, que era uma estrela no high school, mas Bryce sempre conseguiu desempenhar bem o seu papel, impactando em momentos decisivos. Duas coisas importantes de se destacar: Bryce usa óculos devido à necessidade de correção visual, pois erro refrativo, como miopia ou astigmatismo, nos torneios de verão, como AAU, contra prospectos de 5 estrelas, ele se destacou. Aí aqui tem uns lances provavelmente desses prospectos, né, desses momentos. Bryce recebeu convites para jogar na NCAA por Duke Nesse, não conheço Ohio State, mas escolheu Arizona por conta da proximidade com o treinador, ambiente favorável ao seu estilo de jogo e para fugir de qualquer proximidade com seu pai ou irmão. A vantagem do Bryce é que não só ele é mais alto, não só ele é mais novo, então tem tanto mais tempo para aprender como pode aprender com os erros do irmão. Como também ele já tem um gap ali, né? Teve um tempo para ver toda a desgraça que aconteceu com o Bronny, para tentar fugir dessas desgraças o mais rápido possível para não passar por isso. Bryce James chega na NCAA como um prospecto inferior a seu irmão Bronny, mas ele poderá se destacar na NCAA e evoluir seu jogo para o nível NBA, já que possui virtudes condizentes aos que os times procuram hoje em dia na liga. Que o Bryce James tem toda a porta de aprender e de se evoluir, a ele não ir depois de um ano de faculdade direto para NBA. O Bronny sofreu muito por ser o mais velho, porque tinha aquela pressa do LeBron: quero jogar com o Bronny, quero jogar com o Bronny, eu quero ser o pai e filho, eu quero jogar. Que aí no
fim das contas, provavelmente isso impactou o quanto que ele ia evoluir, porque por mais que o Bronny tenha ido pra D-League, que é a Liga de Desenvolvimento do próprio time, existem organizações de NCAA que tornam os profissionais muito melhores, né? O Bryce, pelo menos por não estar nessa visão de tipo, tem que jogar logo pro LeBron, vamos, a gente já tá conversando que os próximos anos pode ser o último do LeBron, pelo menos agora ele pode ter um respiro maior que o Bronny James pra se tornar um atleta de elite de ponta na NBA. O Bronny não teve tempo para treinar, pensar melhor. Essa é uma oportunidade de ouro, sendo o segundo filho, só por ser o filho mais novo vai conseguir ter. Sobre quem é melhor entre... Alex de Niterói mandou R$2,01. Alex de Niterói, eu tô debaixo da coberta aqui, febre. Sobre quem é melhor entre Bryce e Bronny, esse debate não existe atualmente. Bryce ainda não chegou no nível que o Bronny chegou, mas ao contrário do irmão que jogou pouco no NCAA por conta de problema cardíaco, Bryce será mais testado no basquete universitário, jogando mais vezes. E ainda tem um lance que é assim, eu acho que por mais que um jogue melhor que o outro, né, possa ter mais estatísticas que o outro, o Bryce tem um jogo completamente diferente do Bronny. O Bryce, ele vai ter que ser aproveitado em outra maneira do que o Bronny foi aproveitado. E o Bryce também, ele jogou, como é que eu posso dizer isso em palavras claras, né? Mas enquanto o Bronny tava no topo do seu desenvolvimento, porque ele tinha que chegar logo, bater logo na porta, ele tava ali, que ele ia ser escolhido logo, o Bronny tinha alguns 2-3 anos atrás, acho que ele é 2 anos mais novo, 3 anos de diferença, então pensa, 3 anos atrás de se desenvolver, de evoluir, o que talvez também tenha dado uma certa desacelerada pro Bryce, que não precisava também ser todo extrapolado pra chegar logo no profissional, e agora a pressão em cima do Bronny. O Bronny, desde antes de estar na faculdade, o LeBron já falava que o sonho dele era jogar com o Bronny, e o Bryce, pelo menos, não tem que passar por isso, entendeu? Aqui, ó, tem um gráfico aqui falando, principalmente comparando os dois. O Bryce James, você pode ver que ele se destaca muito mais aqui na parte do arremesso do que o Bronny, pelo visto. E impressionantemente, atleticismo, defesa, ele tá atrás. Eu não esperava ele ficar na frente em criação de jogadas e leitura de jogo, porque esse é o papel do Bronny, que é o armador, mas ele também tá atrás aqui em explosão. Impressionantemente, ele tá muito atrás do Bronny, cara, bizarro. E aqui um comparativo dos dois. Enquanto o Bronny foi um recruta 5 estrelas, o Bryce tá sendo um recruta 4. 247 Sports, 4 estrelas pro Bronny e pro Bryce 3. E ESPN 4 e 3 também. E nossa, o convite de universidades aqui disparado o dobro a mais pro Bronny do que pro Bryce, bizarro. Existe uma teoria que LeBron James jogará seu último ano na NBA no time que draftar ou selecionar a Bryce. Eu cantei essa bola ano passado, pra vocês verem que eu não tô maluco. Eu cantei essa bola há muito tempo atrás. Me chamaram de maluco, e o que eu previ aconteceu. Embora o garoto já tenha se mostrado contrário a isso algumas vezes. O Bronny também não era a pessoa mais a favor do mundo, e aconteceu, não aconteceu? Ele deseja escrever sua própria história sem comparações com o pai ou o irmão mais velho. Mas agora a gente vai ver... Olha isso, mano. É sério, o Bryce, ele tem muito potencial. E sabe o que eu acho tenso nesse caso também? O Bryce, ele não só tem a sombra do LeBron, como ele também acabou sendo a sombra do Bronny, já que o Bronny era mais velho, consequentemente ia ser o titular do time e tudo. Jogou melhor, teve notas melhores. O Bryce vinha do banco, não tinha como evoluir tanto assim. Mas eu acho que deve ter o peso também de não só você... Olha, o cara não errou uma. Ah, errou agora porque eu falei. Além do seu pai ser o melhor jogador do mundo em existência, também deve existir uma pressão no sentido de, pô, eu já tenho que ter expectativas altas, sem eu querer, como ele falou, ele quer escrever o próprio futuro, né? Eu já tenho que ter expectativas altíssimas, porque eu fui calhar de nascer como filho do melhor jogador do mundo. E não só bastasse eu ter essa pressão nas minhas costas no esporte que eu amo, que tudo que eu quero é jogar minha bola e acabou, como eu tô tendo que ver o meu irmão passando pela pressão que eu não gostaria que nenhum de nós dois passasse. Deve ser uma pica passar por essa situação. Porque a gente não pensa nisso, né? Porque assim, a gente consegue pensar como muito óbvio, como deve ser a pressão de ser filho do LeBron. Pressão de, tipo assim, não importa do que eu faça em quadra, se eu não estiver fazendo 30 pontos por jogo, vai ter uma matéria sobre mim falando sobre eu ser filho do meu pai e não jogar tão bem quanto. Inclusive, foi o que aconteceu com o Bronny. Foi exatamente esse nível de pressão que chegou no Bronny, porque eu lembro quando eu fiz aqueles vídeos lá sobre o Bronny James, que não tá nesse post aqui, que mesmo ele sendo um prospecto com esses níveis que a gente viu no post, ele não era tão falado, ele não era tão especulado, ele não era tão cogitado quanto outras estrelas, não só da NBA, como do próprio time dele da faculdade. E aí uma coisa que a gente não bota no lápis é como deve ser passar por esse nível de pressão, que pro Bronny foi pior porque ele tinha que entrar na NBA logo, como passar pela pressão do seu irmão ter passado pela pressão que você não quer passar, tá ligado? Faz sentido o que eu tô falando? Faz sentido o que eu tô falando pra vocês, porque na minha cabeça faz muito. O Bryce
James tem só 18 anos, ele vai entrar agora pra Universidade de Arizona, ele vai começar agora a parte dele como um jogador, eu não quero dizer profissional, porque ele vai jogar na faculdade, mas meio que a carreira profissional dos atletas da NBA começa na faculdade, mas agora ele vai começar de fato a carreira dele tentando se afastar o mais longe da mídia, o mais longe de peso de seu LeBron e o mais longe do boato que eu cantei ano passado, retrasado essa bola, de que LeBron queria ter esses 2 filhos jogando com ele, pra tentar ver se ele consegue virar um jogador fora da pressão que ele passou a vida inteira só por ter nascido filho do melhor jogador do mundo. Eu só espero que o Bryce consiga passar pela tensão, que é ser filho não só do LeBron, como é ter o seu irmão também na NBA, e agora só falta você não só chegar na NBA, como também render. Tem como entrar na NBA por negociação, tipo o cara que joga no... eles chamam de undrafted, que é literalmente não draftado, mas também rola umas cláusulas que... eu não sei se tem um termo técnico agora, mas o pessoal contrata, assim, geralmente como agente livre, ou antes de começar a temporada, entendeu? E aí é uma opção que realmente tem. Porém, estrelas da NBA, é muito difícil entrarem na NBA sem serem draftados. Agora, tem casos como o meu pivô favorito de ter visto no Heat, o Chris Anderson, famoso Birdman, que ele foi extremamente importantíssimo no Miami Heat, justamente, e não foi um cara que foi draftado, ele foi contratado, mas assim, eu não acho que vai ser o caso do Bronny. Se bem que pode ser, agora entendi sua pergunta, pode ser uma alternativa pro Bronny entrar se ele não for tão bom, né? Por uma role mais banco, não tão efetiva, é uma opção boa pro Bronny, mas eu acho que não vai ser o caso, principalmente com a mídia americana em cima dele. Eu vi que o Mamal foi preso. Se inscrevam e virar um membro do canal.